Boa noite, então, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula de microeconomia. Hoje vamos tratar de elasticidade. Vou começar o tema, né, referente à elasticidade. E vamos iniciar, né, com os conceitos básicos, assim. Mesmo que vocês já tenham visto sobre elasticidade, a gente vai paulatinamente se aprofundar um pouquinho mais neste tema. A gente iniciou então com a oferta, demanda, equilíbrio, analisou os excedentes, né, do consumidor e do produtor. A questão em relação à oferta e demanda é que a gente já sabe qual é o comportamento, né, dos agentes econômicos envolvidos em cada uma dessas estruturas. Ou seja, pelo lado da demanda, o consumidor ele tende a ter uma relação inversa ao preço, então nós sabemos em que direção ele vai tomar suas decisões quando o preço sobe ou quando o preço desce, né? Vai ser sempre de forma contrária. Então a demanda aumenta quando o preço cai e vice-versa. E pelo lado da oferta também, a gente sabe que a produção ela tende a ser maior quanto maior o preço do produto e o contrário é verdadeiro, né? Então a gente sabe que a direção ela é nesse caso no mesmo sentido, né? Aumenta conforme aumenta o preço. Então a gente sabe a direção, ou seja, a gente sabe para que lado vai a carruagem quando tem alterações de preço. Então a gente sabe para onde. Agora, o que a gente tenta responder com a elasticidade é o quanto, né? Ou seja, o quanto que vai aumentar a demanda, o quanto que vai cair a oferta. Então, a elasticidade já é um estudo dessa magnitude, né? De o quanto vai cair, o quanto vai ser o impacto, mas na verdade, assim, não necessariamente um valor absoluto, assim, de quantidade ou de preço, mas um valor relativo, né? A gente quer uma resposta que seja comum a qualquer produto, né? Porque produtos vão ter magnitudes diferentes, a gente vai ver, então a gente precisa normalizar isso para um padrão único. Essa é a nossa tentativa, então, a partir da aula de hoje. Então vamos lá, né? Então, como um conceito, né? A elasticidade é uma medida da sensibilidade de uma variável em relação à outra. Na verdade, as variáveis principais que a gente trata aqui em economia é preço e quantidade. Então, obviamente essa relação que a gente vai estudar. Então, tecnicamente, a elasticidade nos informa a magnitude da variação percentual de uma variável em decorrência da variação percentual de outra variável. Como eu falei para vocês, né, a gente quer entender qual é a resposta pelo lado da demanda ou pelo lado da oferta em relação a variações de preço, né? Então a gente quer medir essa resposta. E normalmente é chamado essa resposta de sensibilidade, né? De sensibilidade da demanda em relação ao preço ou da oferta em relação ao preço. Então qual o tamanho da resposta dos produtores e consumidores à mudança de preço? Antes das empresas e do governo decidirem mudar seus preços, devem antecipar a magnitude da resposta dos agentes afetados. Então, uma decisão de mudar o preço do produto de uma empresa é essencial entender a elasticidade, né, do preço da demanda de seu produto. O produto em si, ele tem certa responsabilidade nessa definição, porque a gente vai ver que existem, digamos assim, certas características do produto que levam a ter uma maior ou menor elasticidade de preço. Então a gente vai conversar sobre isso mais adiante. Então, como eu falei para vocês, quanto da demanda de um bem, por exemplo, né, aumenta quando seu preço diminui. Então é isso que a gente está tentando responder. A gente já sabe, então, a direção, como eu falei para vocês, ou seja, quando diminui o preço, vai aumentar a demanda, isso a gente já sabe. É tranquilo, mas agora a gente quer saber o quanto, né? O quanto não necessariamente, como eu falei para vocês, é a quantidade ali que é alcançada. Não, eu quero saber em termos relativos, qual é a magnitude, né? Como se fosse eu quero digamos assim, uma magnitude de quanto essa demanda responde a preço, ok?
mas que eu possa examinar não só a demanda de um produto específico, mas os diversos produtos que existem no mercado. Então, assim, uma medida inicial poderia ser simplesmente pegar o total da variação da quantidade, então leia esse delta como variação, né? O total da variação da quantidade dividir pela variação do preço. Então, eu teria uma certa medida relativa, né, da variação da quantidade em relação a preço. Então, seria uma medida, então, né, de calcular o impacto do preço sobre a demanda, por exemplo, a quantidade demandada. Só que, claro, né, e essa é uma questão, é que a gente tem algumas limitações quando faz um método assim mais simplificado. Se a gente tiver os dados diretos, ou seja, a gente tem 2 pontos, a gente tem 2 valores para quantidade, 2 valores para preço e correlacionados, é claro. Então a gente pode fazer através de um método discreto, só pegar a variação, a diferença de um em relação ao outro. A gente vai fazer alguns exemplos em relação a isso. Mas também a gente pode trabalhar de forma pontual, por exemplo, pegar uma função demanda, né, linear, por exemplo, como a gente viu, e calcular a elasticidade num ponto dela. Né? A gente vai ver que isso se chama elasticidade num ponto, e a gente utilizaria daí uma derivada. Nesse caso aqui, como vocês podem ver, então a gente pode substituir essa questão da variação discreta por uma função, uma derivada, né? Eu estaria derivando aí a função quantidade demandada, em relação ao preço teria então a variação da quantidade demandada em relação ao preço em um determinado ponto específico da demanda. A questão aqui é que a limitação desse método de calcular somente diretamente pelas variações é que existem diferentes formas de medida, né? Ou seja, dependendo do produto, você pode medir ele por quilograma, né? Por sacas, por, sei lá, outras medidas, né? Por exemplo, cacho de banana, sei lá, que não poderiam ser comparáveis, né? Ou pela escala de ser muito grande, né? Pegar toneladas e comparar para gramas, ou simplesmente porque são medidas realmente diferentes, né? Sacas de soja em relação a unidades de automóvel, por exemplo. Então, são medidas diferentes e aí a gente tem esse problema, que apesar que cada produto tenha seu preço, a magnitude dos preços também vão ser diferentes, então fica difícil de fazer uma medida direta simplesmente pela variação da quantidade e variação do preço, pegar uma razão entre eles, porque medidas diferentes vão dar provavelmente magnitudes diferentes que não podem ser comparáveis, a não ser tudo aquilo que possa ser medido em quilos, tudo aquilo que possa ser medido em sacas, tudo aquilo que tem uma mesma métrica na medida, aí sim eu poderia comparar através desse método. Mas a diferença entre essas unidades vão ser, no final, um limitador, né? Então, para superar isso, é que a gente ainda faz uma medida, aí sim, agora, da elasticidade, que leva em consideração, então, a variação percentual e não só a variação direta, né? Entre as quantidades e preço. A variação percentual, então, da quantidade dividido pela variação percentual do preço, aí sim eu tenho uma medida que é universal, né? Ou seja, que vai ser válida para qualquer produto que eu pegue no mercado, porque ele vai ter uma quantidade, um preço, e eu posso medir então a sensibilidade, digamos, da demanda através das variações percentuais da quantidade demandada em relação às variações percentuais do preço. E aí sim eu tenho um método de medir então os impactos do preço sobre a quantidade demandada. E aí isso. Estou aprendendo a escolher os hacks de áudio ideais para. E o celular começou a falar sozinho. E aí essa medida, né, é chamada de elasticidade preço da demanda. A gente vai ver para outras elasticidades, mas essa aqui é a mais comum que vocês vão encontrar. A gente então inicia por ela, né? Ela, como o próprio nome diz, está avaliando então qual é a elasticidade da demanda, da quantidade demandada, em respostas às variações do preço do bem. Legal? Ou também, né, como eu falei para vocês, isso é uma medida de sensibilidade, né, como se a gente tivesse medido a sensibilidade da demanda em relação a essas variações de preço. Então, vocês vão ver muito por aí na literatura
a elasticidade como uma forma de medição da sensibilidade, então, né, da quantidade demandada em relação a mudanças no preço do bem. Definida então como uma variação percentual na quantidade demandada de um bem ou serviço que decorre de variações percentuais no preço. Agora, ok, então temos uma fórmula de medida, mas não é usual, pessoal, vocês olharem por aí, principalmente nos livros de economia, simplesmente a variação percentual de uma em relação à outra, né, da quantidade dividida pelo preço. Existe uma métrica mais utilizada, que é essa definição formal aqui. Bom, é a própria, na verdade, né? Afinal, a variação percentual na quantidade nada mais é que a variação da quantidade que ocorreu em algum momento, dividido pelaquela quantidade total, digamos assim. E aí, é óbvio, tem uma variação percentual dessa modificação da quantidade. Né? A mesma coisa para o preço. Eu pego a variação cru, digamos assim, do preço, quanto que ele aumentou ou diminuiu, e divido pelo preço inicial, digamos assim, eu vou ter então um grau de variação percentual do preço, tá? Então essa seria a fórmula de ambas, né? Variação percentual. Então normalmente a gente reorganiza essa fórmula aqui e ela fica aqui então uma razão entre a variação da quantidade pela variação do preço vezes aí a razão entre preço pela quantidade. Essa é a fórmula usual da elasticidade preço da demanda. Eu não botei um Dzinho ali naquela quantidade, mas já sabe que aqui a gente está falando da demanda, então é a quantidade demandada, né? Que está sendo analisada aqui. Bom, isso de forma discreta, como eu falei para vocês, ou se a gente pegar 2 pontos qualquer, a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso, vocês vão entender melhor. Mas a ideia é essa, né? Quando tem ali aquele delta de variação, eu estou pegando, por exemplo, uma quantidade primeira e uma quantidade segunda, faço uma quantidade 0, uma quantidade 1, por exemplo, e faço a diferença entre as duas. Então tem uma variação direta. Né? E para o preço a mesma coisa, pego um preço inicial, um preço secundário, faço a diferença entre os dois, tem uma variação de preço aí. E avaliando em determinado ponto, né, do preço e quantidade, a razão entre eles, eu vou ter então a elasticidade. Bom, e se a gente pegar uma função, né, linear, ou não precisa ser linear, mas normalmente aqui a gente trabalha linear, que é mais simples, né? Pega uma função quantidade demandada linear, que a gente viu nas aulas passadas, pode ser igual a menos bp, né? E aí sim, como é uma função linear e coisa e tal, é uma função contínua, a gente pode derivar ela, usar então, em vez das variações diretas, assim, discretas, a derivada parcial, né, da quantidade demandada, ou seja, de uma função demanda, em relação ao preço, e multiplicar pela razão preço-quantidade, que seria, né, dessa forma aqui, através da derivada parcial. Também vocês vão ver, é muito comum vocês verem essa expressão pela elasticidade nos livros, né? Mas aqui é quando a gente está falando então de utilizar uma função demanda linear, e aí sim para obter então a elasticidade no ponto, que é o que a gente vai comentar mais adiante. Buscando para obter então a velocidade, Naito. Aí eu vou ter que botar o celular bem longe, não sei como desligar isso. Aí vocês podem utilizar então a derivada parcial para encontrar a elasticidade no ponto. A gente vai ver melhor isso um pouquinho mais adiante. Mas assim, basicamente é essa a expressão que representa a elasticidade da demanda, né? A elasticidade de preço da demanda. Então, é a derivada parcial da quantidade em relação ao preço vezes razão entre preço. Ou, né, simplesmente, de forma mais discreta, é a variação da quantidade sobre variação do preço vezes preço sobre quantidade. Legal? Bacana? Ah, beleza. Mas aí a gente precisa tirar a informação que é essa equação que a gente viu da elasticidade traz para nós. Né? Porque quando a gente fizer isso, obviamente ela vai chegar num determinado valor. E esse valor vai ter, então, algo a nos dizer. Né? Vai nos dizer sobre essa sensibilidade da demanda. Então, para entender isso, vamos fazer um pequeno adendo antes, que é em relação ao valor. Quando a gente fala em elasticidade de preço da demanda, como vai ter uma derivada parcial da demanda e ela é negativamente inclinada, né? Exatamente porque preço e quantidade vão ter respostas inversas,
ou seja, vai ter um coeficiente angular negativo, necessariamente a derivada dela vai ser negativa também, ou mesmo se eu pegar as variações, enquanto um vai estar subindo o preço ou a quantidade, o outro vai estar caindo, então um dos dois vai ter uma variação negativa, então sempre o valor vai ser negativo, né, da elasticidade. Só que um valor negativo, vocês vão compreender mais à frente, ele acaba sendo contraintuitivo da gente fazer essa análise de interpretar essa sensibilidade que a demanda tem pelo preço. Se faz, digamos assim, mais produtivo a gente tornar esse valor positivo, ele traz uma informação melhor. Então é comum utilizar o módulo da demanda, o módulo, né, sobre a elasticidade da demanda, e aí a gente tem um valor que, independente de qualquer coisa, ele vai se apresentar positivo e vai ser facilitado a nossa análise. Então, por isso que a gente vai usar o módulo da demanda somente para esse valor se tornar, então, mais bem entendível. Por exemplo, ele poderá dar um valor maior que 1, maior que a unidade, e quando isso ocorrer, quando a elasticidade da demanda, a gente calcular lá ela e aparecer um valor que é maior que 1, a gente diz então que a variação percentual da quantidade demandada é maior que a variação percentual do preço. Para que isso ocorra, isso necessariamente tem que ocorrer. Nesse caso, dizemos que a demanda então é elástica em relação ao preço. Uma demanda elástica em relação ao preço significa que uma determinada variação de preço vai ter uma resposta muito maior da quantidade demandada. Então, se o preço, por exemplo, né, subir 5%, só por exemplo, a quantidade demandada vai ter uma resposta maior. Então, ela vai cair, a gente já sabe, essa é a direção dela, mas provavelmente ela vai cair num nível maior que 5%. Por exemplo, 10%. Né? Então, se o preço subir 5% e a quantidade demandada cair 10%, já sabemos que se trata de uma demanda bem sensível e, nesse caso, a gente diz que essa demanda é elástica, né? Ela responde bastante a preço, ok? E isso, já temos essa informação, quando calculando a elasticidade, temos que ela é maior que a unidade. Lembrando, o módulo da elasticidade é maior que a unidade. Porque aí já vem essa questão, porque se for deixar o módulo, sem o módulo, vai dar um número negativo. E aí, obviamente, todos os números negativos vão ser menor que né? Um positivo, no caso. Aí a nossa fica contraintuitivo fazer essa análise daí. Ok, continuando. Bom, e se caso for menor que 1, por definição, aí ela tem pouca sensibilidade, né? Ou seja, a variação percentual da quantidade demandada, aí vai ser menor que a variação percentual no preço. Aí, nesse caso, a gente vai dizer que essa demanda é inelástica, ela tem pouca sensibilidade a preço. Ou seja, mesmo que o preço aumente, por exemplo, nosso exemplo de novo, 5%, é bem pouquinha a variação ou o impacto sobre a variação da quantidade demandada que vai ocorrer. Menor que 5%, com certeza, sei lá, 2, 3, 1%, aí vai depender da magnitude da elasticidade. Mas a gente já sabe que vai ser menor, porque ela é uma demanda inelástica, quando aparece então um módulo da elasticidade, um valor menor que 1. Bom, e é claro que aí é o caso em que o valor é igual a 1. Nesse caso, a variação percentual da quantidade demandada tem a mesma magnitude que a variação percentual do preço, e nesse único caso, que vai ser um caso único, a gente chama ele de demanda de elasticidade unitária. Né? Então, se, por exemplo, se variou 5% o preço, caiu, por exemplo, 5% o preço, vai subir 5% a quantidade demandada. Tem as mesmas magnitudes. Né? Então, não é nem maior nem menor a resposta da quantidade, exatamente da mesma magnitude. Bacana? Então, é isso que, quando a gente faz o cálculo de elasticidade, a gente sabe se a gente está falando de uma demanda elástica, de uma demanda, então, inelástica, ou de elasticidade unitária, através do valor que essa elasticidade se apresentar. Né? Então tá aí, vamos colocar os três aqui um ao lado do outro. Né? Então tá ali uma elasticidade da demanda maior que 1, igual a 1 e menor que 1. A gente já sabe, então, né, que a elasticidade da demanda ela é elástica, então, quando esse valor for maior que 1, e
de elasticidade unitária quando é igual e inelástica quando esse valor for menor que a unidade. E também sabemos que isso ocorre por quê? Porque a resposta da variação da quantidade demandada em relação a preço vai ter uma magnitude maior ou menor dependendo dessa elasticidade. Então, se for uma demanda elástica, as variações da quantidade demandada necessariamente são maiores que as variações do preço. Se for de elasticidade unitária, são equivalentes, né? Tem o mesmo percentual. E se for inelástica, pessoal, significa que aumentos do preço são necessariamente maior que as variações na quantidade demandada. Ou seja, se você quiser, por exemplo, que a demanda caia muito, então a variação do preço vai ter que ser muito grande, o preço vai ter que aumentar muito, porque a resposta da demanda é menor que as variações percentuais do preço. Então, por exemplo, se aumentar o preço em 10%, já sabe que certamente vai cair a quantidade demandada, mas numa magnitude menor que essa. Então, pode ser 8%, 5%, 3%, mas sempre menor do que a variação de preço inicial. Legal? Aí a gente está falando de uma demanda inelástica, que as pessoas respondem pouco à variação de preço. Se elas respondem muito à variação de preço, a gente está falando de uma demanda elástica. Legal? E aí tem essa questão que eu falei para vocês da sensibilidade. Né? Então, por isso que a gente diz que a demanda elástica ela é muito sensível, por conta que essas variações percentuais da quantidade respondem muito a preço. E quando ela responde pouco a preço, então a gente diz que ela é pouco sensível, ela não tem muita sensibilidade. Quando é inelástica, é como se ela estivesse ali, né, inelástica, parada, sem se mexer muito, dadas as variações de preço. Então dá para pensar dessa forma, tentar fixar, né, essa questão. A gente vai bater tanto nisso que com certeza vocês vão, por bem ou por mal, acabam fixando. Né? Isso se vocês já não fixaram lá em Introdução à Economia, que provavelmente vocês já passaram por isso. Exatamente, professor, introdução a gente estudou isso, né? Eu espero que vocês tenham estudado isso lá. Mas se não estudou, tá estudando aqui. Bacana? Bom, pessoal, então é o seguinte, o que tem o produto, né, que ele acaba tendo maior ou menor elasticidade no final. A gente já sabe como calcular, então, utilizando aquela equação, e já sabe como interpretar, dependendo do valor, né, que você atinge, né? Então, mas o que leva alguns produtos a ser inelásticos e outros serem elásticos? Né? Bom, alguma das explicações é da questão o quanto esse produto é essencial, né? Então, assim, tem alguns produtos que, obviamente, as pessoas dão mais valor a ele porque eles são mais essenciais, né? Essenciais no sentido de manutenção da vida, por exemplo, né? Que são os alimentos. E outros produtos do dia a dia que você necessita utilizá-los, então eles são essenciais para você. E aí eles tendem a ser, pessoal, mais inelásticos, ou seja, você tende a manter o padrão de consumo sem se alterar muito. É claro que você vai responder a preço, né? Vai ser maior ou menor conforme a variação do preço, mas nem tanto assim, dada a sua necessidade de manter a demanda desses produtos. Né? Por exemplo, todo mundo, de certa forma, consome eletricidade quase todos os dias. Né? Então, é óbvio que você pode tentar reduzir um pouco o seu consumo, porque quando está caro, né, o preço da energia, você não tenta desperdiçar ela. Então, você reduz seu consumo, você responde a preço, mas é essencial você mantê-la. Então, claro que, guardadas as proporções, você mantém então o consumo desses bens que são mais essenciais e, por conta disso, eles tendem a ter a demanda mais inelástica. E os supérfluos são exatamente o contrário, né? Ou seja, são produtos que vocês não têm tanta necessidade de mantê-lo, você até utiliza ele, porventura, e se, claro, o preço estiver mais acessível, você consome mais, mas se ficar um pouco mais caro, você reduz drasticamente. Não é tão essencial manter esse produto.
Então esses bens a gente acabam tendo uma demanda mais elástica, né? Por exemplo, assim, o cinema, né? Ir ao cinema, claro que é um bem de lazer, é importante, é interessante até, não só cinema, outros bens de lazer, mas, claro, se a grana apertar, se a renda diminuir, esses são um dos primeiros bens que você vai cortar. E mesmo que a renda não diminua, ele acaba diminuindo o poder de compra quando o preço deles aumentam, né? Então, se o preço deles aumentar ou diminuir, porque isso que é importante, né, a variação de preço, aí vocês acabam tendo uma resposta, né, maior a esse tipo de bem. Então, por isso que eles tendem a ter uma demanda elástica. Então, é isso aí. O grau de essencialidade do bem, né, se maior ou menor, é que vai dizer o quanto elástico ou inelástico o bem é. Então isso é uma das características, né, que pode levar então a um certo tipo de produto ter maior ou menor elasticidade. Outra característica é se esses bens têm substitutos próximos a eles, né, se tem disponibilidade de outros produtos que podem, porventura, ser substituíveis por ele. Então, assim, se tem muito substituto próximo, esse bem costuma ter, então, maior elasticidade. Assim. Por exemplo, o cinema que eu falei para vocês, ele também sofre disso. Por exemplo, você vai ter outras possibilidades, que é assistir em casa, ainda mais hoje, né? Você até pode comprar on demand junto com a estreia no cinema, em alguns casos. Né? E até mesmo agora voltando pessoal ao cinema, a quantidade de semanas, em poucas semanas já está o filme disponível para compra em casa. Bom, então já é um fator, né, já é um substituto ao consumir o bem que é muito próximo. Então é claro que isso acaba tornando o preço do cinema bem mais elástico, né? Ou seja, se o preço ficar muito caro, então, então eu vou preferir olhar em casa o filme, esperar ele sair nas possibilidades de eu ver ele que não seja no cinema. Então, veja bem que quando tem então substitutos próximos, há uma competição que vai influenciar o preço, então acaba sendo mais elástico. Agora, se não existe muitos substitutos próximos, como o exemplo ali de ovos, né? É claro que são proteínas e coisa e tal, mas não tem tantos substitutos próximos assim, né? Então, então, se isso é verdade, ele acaba tendo uma menor elasticidade, assim, não vai ter outros produtos afetando o preço desse bem. Então, quem consome e gosta de consumir esse bem, normalmente mantém, né? Se ficar um pouco mais caro, talvez consuma um pouco menos. Se ficar mais barato, um pouco mais, mas mantém, de certa forma, um padrão de consumo, então ele acaba tendo certa inelasticidade. Bacana? Outra questão é o quanto impacto na renda tem o gasto com esse bem. Né? Então, se o impacto for pequeno, então as variações de preço não vão afetar tanto assim a renda do indivíduo. Então, acaba que o indivíduo ele não se preocupa muito com a variação do preço desse bem e acaba mantendo seu consumo também de certa forma constante, de forma que a demanda desse bem é inelástica para ele. Se aumentar um pouquinho o preço, muito dificilmente ele vai mudar esse consumo que ele tem por esse bem. Então, se a proporção é pequena, tem essa questão. Mas agora, se a proporção começa a ser significativa, aí provavelmente, aí sim, né, a demanda começa a ser mais elástica, ou seja, aí o consumidor ele vai responder ao consumo desse bem. Então, por exemplo, eletrodomésticos, alguma coisa que vai ter um valor maior, né? E aí sim vai ter um impacto na renda do indivíduo, ele vai pensar duas vezes quando ficar mais caro. Talvez ele aproveite até quando ficar mais barato, para aproveitar de... Isso na internet sobre fica mais caro. Peraí. Ele vai aproveitar e comprar na promoção exatamente para pagar mais barato. Então, ou seja, ele responde bastante a preço. Então, acaba sendo mais elástica conforme maior o impacto, digamos assim, da proporção
do preço desse bem sobre a renda do consumidor. Bacana? Então isso influencia a elasticidade também. Bom, e aí tem outros fatores, né? Como por exemplo o tempo de ajuste a variações do preço. Quanto maior o horizonte temporal, maior a possibilidade de variações da demanda. Depois a gente vai falar melhor sobre isso lá na questão da elasticidade da oferta. Lá vai ser bem importante essas questões temporais. Mas aqui na demanda também, né? A gente vai ver que em alguns casos existe até uma modificação na elasticidade, ou seja, bens que são inicialmente elásticos podem se tornar inelásticos ao longo do tempo, e o contrário é verdadeiro, bens que são inelásticos no curto prazo podem ao longo do tempo a demanda então começar a se acostumar ao impacto dele e se tornar então elástico. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso mais à frente. Bacana? Bom, então, sobre isso a gente já viu, né? A velocidade de preço da demanda. E em relação à disponibilidade de bens, né? Se tem muitos substitutos próximos ou não. Aí a gente tem uma elasticidade maior, conforme o maior número de substitutos próximos, e menor, quanto menor os substitutos próximos desse bem. Como eu falei para vocês, então, quando a gente está utilizando uma função demanda e aí medindo a sensibilidade de algum ponto dessa função demanda, a gente chama essa elasticidade de análise da elasticidade pontual, né, sobre uma curva da demanda. E aí, claro, para cada nível, né, para cada ponto ali, pode apresentar uma elasticidade diferente. Então, a gente pode ter uma região da demanda mais elástica, uma região da demanda menos elástica, ou mais inelástica, né? Conforme a gente vai ver aqui agora. Vamos considerar então esse exemplo aqui numérico. Suponha que a quantidade demandada então é uma função igual a 20 menos 5p, ok? Então vamos calcular a elasticidade preço da demanda exatamente no ponto médio, digamos assim, tanto da quantidade quanto de preço. Então assim, quando a quantidade é igual a zero, né, necessariamente a gente vê que o preço máximo, né, digamos assim, seria igual a 4. Quando o preço chegar igual a 4 ou maior que ele, a quantidade vai ser sempre zero. Bom, então o limite do preço, que também não pode ser negativo, ele vai estar entre 0 e 4, né? E necessariamente a média entre esses dois pontos vai ser preço igual a 2, que substituindo na quantidade demandada lá, a gente vai ter 20 menos 10, que é igual a 10. Essa seria a nossa quantidade média também demandada. Então, seria o ponto médio da demanda, né? Tanto para preço ou quantidade, esses valores aí. Bacana? Se a gente calcular, então, usando a equação da elasticidade que a gente viu antes, para esse ponto médio, a gente vai ter esse seguinte valor. Primeiro é o seguinte, claro que quando a gente está utilizando uma função linear, né, representativa da demanda, aí a gente usa aquela equação que a gente viu que leva em consideração a derivada parcial. E a derivada parcial dessa função em relação a P vai dar aquele coeficiente angular ali, que é menos 5, né? Preço médio e quantidade média a gente já calculou. E aí o resultado, pessoal, é igual a menos 1. Esse resultado a gente já viu que ele representa, colocando módulo nele, né, igual a 1, representa o quê? Representa uma função de demanda com elasticidade unitária. Então aqui o ponto médio representa uma demanda de elasticidade unitária. Bacana? Agora vamos calcular em outro ponto fora esse ponto médio, um ponto em um preço acima dele, um preço igual a 3. Substituindo na equação, a gente tem que a quantidade igual a 5, e aí recalculando, né, a elasticidade da demanda para esses valores. Bom, primeiro que a derivada parcial da quantidade em relação a P vai ser sempre o coeficiente angular, né? Então vai ser sempre menos 5. E aí é só a gente substituir então preço e quantidade, né, que a gente já encontrou. E a gente tem então que a elasticidade da demanda, nesse caso,
é igual a menos 3. Colocando o módulo, a gente sabe que é igual a 3, 3 sendo um valor maior que 1, então a gente tem que a demanda nesse ponto é elástica, ok? Por outro lado, se a gente pegar um preço menor que aquele preço médio, um preço igual a 1, temos uma quantidade demandada igual a 5. Novamente, calculando a elasticidade da demanda neste ponto, temos que a derivada parcial é igual a menos 5 vezes 1 sobre 15, né? Então a gente tem aí elasticidade igual a menos 0,33, 1/3 de 1, né? E isso necessariamente é menor do que 1. Temos então que a demanda nesse ponto é inelástica, tá? Isso não é por acaso, pessoal. A gente vai ver que existe porque a questão da elasticidade média e valores maior ou menor do que elas ter esses valores que a gente acabou de encontrar. Mas antes de analisar isso, vamos falar sobre alguns pontos extremos que estão, digamos assim, fora ou muito longe, digamos assim, daqueles pontos que a gente viu anteriormente ali, que é inelástica, elástica e elasticidade unitária. Então agora a gente pode falar desses pontos. Por exemplo, quando o preço é igual a zero, pessoal, se a gente substituir lá na equação, né, a gente vê que a quantidade é igual a 20. Ok, até tudo bem, mas calculando a elasticidade, a gente tem necessariamente que ela também é zero, dado que o preço é zero, né, toda a equação acaba sendo zerada. Neste caso aqui, a gente pode dizer que essa é uma demanda anelástica. É uma denominação, a gente pode dizer que ela é anelástica, ou seja, com ausência de elasticidade, ou perfeitamente inelástica. Alguns também utilizam essa definição. Qualquer uma delas está ok. Então, nesse caso, mesmo colocando módulo, não altera, tem uma demanda anelástica. E por fim tem outro ponto também, quando o preço é igual a 4, né, o seu limite superior. Aí a quantidade demandada necessariamente vai ser zero. E aí acontece que a elasticidade da demanda, quando você vai calcular, então a gente tem um valor que tende ao infinito, né? E além não, tende ao infinito. Neste caso, pessoal, a gente diz então que a demanda, quando ela é tão grande, um número que é indeterminado, a ponto de a gente dizer então que qualquer variaçãozinha no preço vai levar a uma variação extremamente enorme na quantidade. E significa então que ela é uma demanda perfeitamente elástica. Essa é a definição nesse caso aqui. Seriam pontos extremos, a gente pegou os pontos mais extremos da... Só um pouquinho. Continuando. Agora sim, vamos analisar o gráfico então. Aqui está o ponto médio, né, que a gente já calculou a elasticidade desse ponto, que representa uma elasticidade unitária. Bacana. Foi aquele cálculo que a gente fez agora há pouco, está aqui ele. O ponto acima dele, pessoal, representa então uma demanda elástica, também fizemos esse cálculo. O ponto abaixo desse preço igual a 1, representa uma demanda inelástica. Tá? Da mesma forma, calculamos os pontos extremos, né? Que esse aqui, quando o preço é igual a zero, a demanda também, ou melhor, a elasticidade da demanda também é igual a zero, temos uma demanda anelástica. E lá em cima, né, quando o preço está no seu limite superior, que é igual a 4, temos uma demanda perfeitamente elástica. Legal? Isso a gente calculando esses pontos, mas na verdade, pessoal, só esses pontos extremos e o ponto médio, que são únicos, digamos assim, né, que apresentam esses valores. Mas os demais, pessoal, e aí aqui só lembrando que o coeficiente angular é igual à derivada parcial, só que os outros valores, eles não são únicos valores que vão apresentar essa elasticidade, nem é por acaso. Na verdade, todos os valores acima, ou melhor, que o preço esteja acima da média, aí a gente vai ter o que se chama de uma demanda elástica, então a gente vai estar numa região, na verdade, onde a demanda é elástica, ou seja, todos os pontos nessa região
vão ser elásticos da mesma forma o preço. Um preço, né, abaixo do preço médio, a gente vai estar numa região da demanda, entre todos os pontos dessa demanda vão apresentar inelasticidade. Ok? Então, isso que eu estou falando para vocês aqui agora, eu vou repetir, que é o fato de que os pontos únicos são esses extremos que a gente acabou de falar, da demanda inelástica e da demanda perfeitamente elástica, assim como aquele ponto médio, onde tem o preço médio e a quantidade média, em que representa a elasticidade unitária. Fora isso, a gente vai ter um conjunto de pontos, ou seja, todos aqueles pontos, né, entre a elasticidade unitária e o extremo da perfeitamente elástica, todos os pontos dessa região da demanda são pontos em que vão estar com um valor maior que a unidade, ou seja, vão representar uma região da demanda elástica. Da mesma forma, todos os pontos entre a elasticidade unitária e o preço, né, que esteja ao preço médio abaixo dele, e o preço igual a zero, que daria uma demanda elástica, todos os pontos que estão ali vão ser pontos que vão apresentar uma demanda inelástica. Então, essa é a região inelástica da demanda. Legal? Bacana? Então, aqui temos as regiões da demanda, conforme é avaliado. Isso aqui vai ser mais importante para nós, lá na frente, micro 2, que a gente for estudar monopólio, né? E o monopólio, ele responde muito à demanda e a região que ele vai operar é uma região específica da demanda por conta disso, inclusive. Bacana? Aqui são uns exemplos, né, de alguns bens que apresentam basicamente todos esses fatores que a gente elencou até aqui, né, que levam a maior ou menor elasticidade. Por exemplo, fósforo, né, a gente falou ali que é bens que não apresentam uma magnitude muito grande de impacto sobre a renda dos indivíduos, então as variações de preço do fósforo não são assim tão essenciais. É um bem basicamente inelástico, anelástico quase, né? Porque as variações pequenas dele, do preço dele, não vão afetar tanto a sua demanda. E aí vai aumentando, digamos assim, a sua elasticidade ao ponto que você vai subindo a reta da demanda, né? Aí tem gasolina, que é essencial, alimentos, né, que são bastante essenciais, então estão na região inelástica da demanda, ali peixe, alguns alimentos que já são mais elaborados, pratos mais elaborados, aí já começam a ter mais, assim, não são tão essenciais, você pode comer eventualmente, mas já não é tão essencial. E cerveja, e aí bens mais caros, né, como carro, casa, que aí tem impacto maior também sobre a renda de indivíduo e começam a ser mais inelásticos, né? Ok? Aqui outros exemplos numéricos, né? O sal de cozinha é outro bem também que tem baixo impacto. Então o preço dele e o padrão de consumo também, né? Ou seja, você consome um padrão de consumo do sal, ele normalmente não é um bem tão caro e você não se altera muito esse padrão. Se diminuir o preço do sal, você não vai aumentar significativamente. Você já tem um padrão, já tem um gosto, né? E obviamente que ninguém nem deve, né, aumentar a quantidade de sal, a não ser que queira ter problema com pressão alta, alguma coisa assim. E a água também, costuma ser mais, esses bens, vocês podem ver que eles são bem baixos, o valor da elasticidade deles, muito próximo de zero, né? Abaixo de 1 com certeza. Todos abaixo de 1 são inelásticos, né? E claro que quanto menor o valor, mais inelásticos eles são, podendo ser até quase anelásticos, que é aquilo muito próximo do zero, né? Agora, quanto mais elaborados e tudo mais, e com outras características, eles não são tão essenciais inicialmente também, tem muitos substitutos, tudo aquilo que a gente viu, aí eles passam a ser bens mais elásticos, né? Por exemplo, viagens ao exterior.
Não que não seja interessante, não seja bacana, mas é um bem de luxo, a gente vai falar sobre isso. Ou seja, é um bem que tem uma grande elasticidade, porque não é tão essencial também assim, né? Mas é claro que à medida que a renda do indivíduo aumenta, ele pode gastar mais com esse tipo de bem. Mesmo assim, se precisar controlar gastos, vai ser a primeira coisa que ele vai cortar. Por isso que acaba sendo mais elástico, né? Esse tipo de bens. Professor, Sim, os bens que têm similares parecidos são mais elásticos, no caso, né? exatamente, porque daí tem muitos substitutos, né? Por exemplo, o feijão, eu me lembro que alguns anos atrás teve um problema na falta do feijão preto. Eu até acho que tem um vídeo sobre isso. Não sei se está no final da aula, não está no final da aula de hoje, mas numa dessas aulas eu tenho esse vídeo. Se eu não substituir ele, porque ele já está antigo, já está meio antigo, mas ele é tão bom porque é um exemplo disso que faltou feijão preto no Brasil, né? Acho que foi lá por 2013, uma coisa assim, 2012. E aí é o seguinte, dava para comprar o feijão carioca, dava para substituir pelo feijão carioca, o feijão vermelho, que é um pouco mais caro, mas é muito bom. Outros tipos de feijão, porque feijão tem uma variedade grande, mas o preto ele é muito consumido, né? E aí tinha um problema porque a importação também tinha essa questão. Falei, claro, pode importar ele, né? Fazer o quê? Porque nem todo mundo faz essa substituição. Ele não é um substituto perfeito, por incrível que pareça, né? O feijão carioca, o feijão, realmente são feijões, mas são diferentes, não é o mesmo gosto. Não, é um substituto perfeito, assim, digamos assim. Substituto perfeito, a gente vai falar sobre isso, é uma característica de que a troca é praticamente dá a mesma satisfação para o indivíduo ali, é praticamente o mesmo produto. A água, se tu vai comprar mesmo de marcas diferentes, é praticamente a mesma, claro que uma vai ter um índice maior ou menor de minerais, mas é a mesma coisa, é água praticamente, então aí sim é um substituto perfeito, né? Mesmo que, assim, marcas de águas diferentes, né? É um substituto perfeito, porque a água é a mesma praticamente. Então é um bom exemplo. Mas aí o feijão teve isso e por ser, mesmo sendo feijão, ainda se buscou o feijão preto lá fora, nas importações, porque o carioca, o vermelho, não eram bem substitutos perfeitos, nem todo mundo está disposto. Tem gente que só come feijão preto, tudo bem. E aí, então, nesse sentido. Mas, claro, que aí tem uma elasticidade, claro que tem, né? Se tem uma oferta grande de uma variedade de feijão, aí tem uma elasticidade. Ou seja, se tiver muito caro preto, pô, vou comprar o. E era isso que estava acontecendo, né? O preto estava ficando muito caro. Então, uma galera vai comprar a carioca. Claro, e aí as preferências, quando a gente falar em teoria do consumidor, as preferências são individuais, tudo bem, ou seja, se tu gosta mais do preto e não vai comer do outro, ok. É como se fosse, é como se não existissem substitutos, né? Aí seria inelástico, você só come o preto. E até anelástico, né? Nem como o outro, só o preto mesmo. Então essas são exemplos, né? A gasolina depende do carro, né? Se o carro é flex, aí tudo bem, tu ainda pode substituir pelo álcool, né? Agora, eu não sei se todo carro hoje em dia é flex, assim, se tu pode. Claro, se ele é, tu pode, mas nem todo tu pode, né? E então, só que a gasolina é o seguinte, se aumentar o preço da gasolina, as pessoas, claro, a gente já sabe, vão diminuir o consumo, né? Agora, a gasolina é uma coisa que a gente vai falar sobre isso, porque inicialmente ela tem certa inelasticidade. A gente vai falar sobre isso quando falar a questão temporal. Porque, bom, não tem muito o que fazer. Você já tem o seu, por exemplo, se você já tem o seu automóvel, carro, moto, sei lá, você já tem um padrão de consumo, você precisa do transporte, então você responde a preço, tenta diminuir e tudo mais, mas nem tanto. Então ela ela é um pouco inelástica, ela é inelástica de certa forma, inicialmente. Só que isso no curto prazo, quer dizer, só que a gente vai ver que ao longo do tempo, aí as pessoas tendem a trocar de transporte, tem que comprar um transporte que seja mais econômico,
ou seja, tenta se adaptar ao fato que agora ela está mais cara e muda seu padrão de consumo ao longo do tempo, né? Tenta pegar o transporte, deixar o carro mais em casa. E aí, ou seja, ela acaba sendo mais elástica ao longo do tempo. Então, ela é inelástica no curto prazo e vai ser mais elástica no longo prazo. A gente vai falar de novo, vou usar esse exemplo de novo, mas a gasolina ela tem essa questão que ela é muito utilizada porque ela tem essa mudança. E aí isso é tranquilo de ver, assim, claro que ninguém mais costuma ir na Venezuela, assim, mas se você for, você vê que o pessoal tem carros lá que são muito beberrão, como o pessoal fala, né? Que consome muito gasolina, carros grandes. Mas porque o preço lá é muito baixo da gasolina. Era, né? Não sei como é que tá hoje, faz muito tempo que eu não vou lá. Né? Mas era um padrão, e aí isso levou as pessoas a ter esse tipo de carro. E no Brasil já ao contrário, né? Que a gasolina é muito cara, os carros tentam fazer de tudo, os montadores, para tornar ele mais eficiente o possível, né? Porque para não consumir tanta gasolina assim, porque ela é muito cara. Então, ou seja, é um padrão de consumo que vai construindo ao longo do tempo, né? É uma resposta a preços caros ou a preços muito baratos. Bacana? E aí vejam que cinema está ali de novo, né? Bastante elástico, né? As pessoas sim. Então vou ter que ir no bate-papo ali ver, pô. É que eu tô olhando o vídeo direto aqui, né? Tem coisas assim que se a não ser que vocês prefiram, porque no meio da gravação posso deixar para o final para não sei se seja muito essencial, mas deixa eu ver aqui o que é que vocês estão falando. Deixa eu ver se eu acho, né? Alguém me pede, professor, repetir. Repetir o quê? Não estou conseguindo ligar o microfone. Fui tentar ligar, mutei o professor. Consegui entender. Bom, então acho que deu certo, né? Assim, automaticamente deu certo. Bom, voltando ali então, mas qualquer coisa vocês me chamem aí de novo pra gente continuar. Então é isso, o cinema ali é alto, marcas de café específico muito alto. Tem uns cafés que são muito gostosos, mas é caro pra caramba. Então você vai lá e compra o normal, né, de sempre todo dia, de vez em quando pode até, pra quem gosta de café, né, experimentar uma coisa diferente. Então, por exemplo, né, a elasticidade preço da água está ali 0,2, né, sugere que o aumento de 10% do preço da água poderia então reduzir a quantidade demandada em apenas 2%. Então, bastante inelástico, né? Claro que seria abaixo dos 10%, como a gente comentou. E lá o último caso, né, que é o das marcas específicas de café, é a mesma coisa. É uma elasticidade absurda, né, extremamente elástica, 5,6, o que significa que um aumento de 10% no preço dessa marca leva uma queda mais da metade, né, 56% da demanda. Porque é isso mesmo, né? Não é tão essencial assim. Então aí tem alta sensibilidade no preço. Você tem que tomar cuidado na hora de definir um preço, porque pode ter um impacto muito grande na demanda, né? Ok? Então depois a gente vai ver isso sobre também a definição de preço e a questão de quanto isso afeta a renda do produtor, aquele que vai definir o preço. Tem que levar em consideração a elasticidade de preço da demanda. Muitos não levam, assim, eu costumo, claro que o cara já tem o feeling de entender o seu mercado, mas isso aí vai acontecendo naturalmente, né? Você não precisa fazer uma equação e tudo mais. Se você fizer, tecnicamente, é muito mais legal, né? Você ir lá estimar uma função demanda e tentar interpretar as elasticidades do mercado, do seu mercado, no caso. Então vamos, tá tudo muito bom, tudo muito bem, mas realmente exercício, né, pessoal? Então, encontre a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio. Olha que interessante. Então tá aqui. Isso aqui, se não me engano, já é uma questão da lista de exercício, a primeira, se não me engano. E tá aí. Então tem uma função de oferta e demanda, revisão daquilo que a gente viu, né, nas aulas passadas. Aí encontra o equilíbrio e eu quero saber qual é a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio. Tá tranquilo, pessoal? Dá para fazer.
Vou dar uns 5 minutinhos para vocês, que eu vou pausar o vídeo, é claro. E quem está vendo o vídeo, pause. Quem está vendo o vídeo gravado, pause. Quem está aqui comigo, eu vou dar esse minutinho, porque para você desenvolver aí, né, a questão. Então pause e volta. Quem está vendo o vídeo, se não pausar, vai ver a resposta já agora, né? Ok, pessoal. Então vamos ver qual é o resultado dessa questão. Cara, primeiro ponto, né, encontrar os equilíbrios, isso é fácil, né? Vocês já estão careca de saber. E o segundo ponto é que com esse ponto de equilíbrio a gente consegue calcular a elasticidade, com esse preço e quantidade, no caso, né? A gente consegue calcular as elasticidades. Aí faz a derivada parcial da quantidade demandada em relação a preço, vai dar o coeficiente angular. É claro aqui que tem o seguinte, né? Se você fizer a equação errada, aí adeus, né? Você errou. Aí tem que ser a equação da demanda, já que é a elasticidade de preço da demanda, né? Sempre, aí não tem como errar o fato de que sempre vai ser negativa, né? Já que ela é uma relação inversa entre quantidade e preço, sempre vai ser negativa. Aí, colocando isso na equação da elasticidade de preço da demanda, temos então o valor de menos 0,72. Claro que preço e quantidade de equilíbrio você substitui ali, né? Você já pegou, calculou a derivada. Então fica tranquilo, essa questão de calcular o valor. Menos 0,72, a gente colocando módulo, a gente sabe que esse valor é menor que a unidade. Então, a elasticidade de preço da demanda no ponto de equilíbrio dessas duas equações aqui, vai dar um valor inelástico, né? Então a demanda nesse ponto é inelástica. Bacana? Tranquilo? Claro que isso vai falhar muito, porque vai depender da equação da oferta, porque ela pode bater o equilíbrio numa região acima, né, uma região elástica, ou numa região mais abaixo, como a gente viu, uma região inelástica. E, eventualmente, ela pode até bater no ponto da demanda, que seja exatamente no ponto intermediário ali entre preço e quantidade, né? Aí a gente sabe que ali naquele ponto vai dar uma demanda de elasticidade unitária. Eventualmente isso pode acontecer, mas é uma questão de aleatoriedade, né, no caso aqui, porque vai depender. Então, aonde vai estar esse ponto de equilíbrio entre oferta e demanda é bem aleatório. Vai depender da estrutura da oferta e da demanda. Então, nesse caso em específico, com essas duas equações, dá exatamente num ponto em que a demanda é inelástica. Bacana? Bom, isso na verdade acaba finalizando, né? Esse exercício rápido aí acaba finalizando a nossa aula. Tem um vídeo, né? A gente sempre tem um vídeo. Nesse caso aqui, é um vídeo sobre o Alfred Marshall, né? Que é um economista inglês da escola, eu ia falar escola austríaca, não, da escola neoclássica, né? Um dos principais neoclássicos, inclusive. É interessante falar dele porque foi ele um dos que desenvolveram, né, essa questão da análise das elasticidades. Ou foi ele ou foi John Hicks também, que já é década de 30. Acredito que o Alfred Marshall foi o mais importante. Foi professor, inclusive, de outros economistas muito famosos, como o John Maynard Keynes, que o Keynes, no final das contas, de certa forma, é um neoclássico. Claro que ele fez uma abordagem diferenciada lá para a macroeconomia, mas ele bebeu muito da teoria neoclássica. E outros, como Cecílio, né, o cara lá das externalidades, também foi professor dele, Alfred Marshall. Então, Alfred Marshall foi importantíssimo, tanto pela contribuição, quanto pelos seus pupilos, digamos assim, né? E basicamente é isso, então. Olhem o vídeo para quem for ver, porque ele vai estar na versão. Quem está aqui na aula agora tem essa questão de não poder ver o vídeo, né? Mas é isso aí. Então, até a próxima aula. Vejam um vídeo no vídeo. Hello, my name is Alfred Marshall. I was born on July the 26th, 1842, in Bermondsey, London. I grew up in the London suburb of Clapham, and I was educated at the Merchant Taylors' School, Northwood, and St. John's College,
Cambridge. In 1868 I became a professor specializing in political economy at Cambridge University, and in 1877 I moved to University College, Bristol. My specialty was microeconomics, the study of individual markets and industries, as opposed to the study of the whole economy. My most important book was Principles of Economics. In it, I emphasize that the price and output of a good are determined by both supply and demand. The two curves are like scissor blades that intersect at equilibrium. I developed the concept of price elasticity of demand, which quantifies buyers' sensitivity to price. To be able to measure the changes in well-being from government policies such as taxation, I devised the concepts of consumer and producer surplus. My ideas form the basis of what is known as welfare economics. In order to understand how markets adjusted to changes in supply over time, I introduced the idea of 3 time periods: the immediate period, the short run, and the long run. I argued that the economy was an evolutionary process in which technology, market institutions, and people's preferences evolve along with people's behavior. I became the dominant figure in British economics from about 1890 until my death, on the 13th of July, 1924. I am buried in the Ascension Parish Burial Ground in Cambridge.